pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje então para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Paula e para que nós possamos iniciar a nossa aula, eu peço para que vocês então separem alguns materiais. Um caderno ou algumas folhas para anotações, lápis, borracha, caneta e um dicionário também, quem tiver, certo? Peço também para vocês anotarem a data de hoje, o número da aula, o componente curricular, para a organização de vocês no momento dos estudos. Vou dar um tempinho para vocês se organizarem então e eu já volto. Muito bem, pessoal, com tudo organizado, vamos iniciar a nossa aula, então, relembrando o que nós vimos na aula anterior, certo? Na nossa aula passada, nós fizemos a leitura dessa reportagem chamada Nomofobia, o perigo do uso excessivo do celular no dia a dia. Fizemos diversas questões, atividades a respeito da reportagem. Também fizemos a leitura de alguns infográficos que estavam presentes no texto. Lemos também um outro trecho de uma notícia que tinha como título "Uso excessivo de celular pode causar dores na coluna" e trabalhamos também com mais algumas questões a respeito desse outro texto, certo, pessoal? Para a aula de hoje, eu trouxe então para que a gente observe essas imagens, e tente estabelecer uma relação entre elas, entre as imagens, para que vocês descubram qual será o tema, então, da nossa aula hoje. Então, vou dar um tempinho só para vocês observarem, refletir um pouquinho, tentar estabelecer essa relação entre todas essas imagens que eu trouxe e a gente já volta, então, para dar início à leitura do texto da aula de hoje. Muito bem, observaram, pessoal? Conseguiram estabelecer alguma relação entre as imagens, Conseguiram pensar, imaginar aí qual será então o tema do texto que nós vamos ler hoje? Então, verifiquem se as hipóteses que vocês levantaram vai se efetivar realmente com o texto que a gente vai ver agora. Então, eu tenho como título do nosso texto "Aumento da exposição às telas, ampliado pela pandemia, pode prejudicar a visão". O texto também traz pra gente esta imagem, desse garoto sentado, numa escrivaninha, numa mesa, parece estar estudando, mas também ele tem ali, à sua frente, um celular, certo? Então, é uma reportagem também que nós vamos ler hoje. Vamos dar início, então, ao texto. A pandemia de Covid-19 provocou um aumento da utilização de dispositivos como celulares, tablets e computadores. Com o distanciamento social, os recursos passaram a integrar de forma mais frequente a rotina de trabalho e o contexto escolar, além de já fazer parte das atividades de lazer, segundo especialistas consultados pela CNE. No Dia Mundial da Saúde Ocular, 10 de julho, especialistas reforçam que a exposição constante à iluminação artificial dos eletrônicos pode ser nociva e causar danos irreversíveis para a visão. Aumento de casos de miopia em crianças. O uso em excesso de equipamentos como celular, tablets e computadores pode provocar danos que vão da saúde ocular ao desenvolvimento cognitivo das crianças.
De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, SBP, o tempo de uso diário recomendado varia de acordo com a idade, sendo restrita a utilização por crianças menores de 2 anos. Veja o quadro abaixo. Então, nós temos aqui um quadro com as informações em relação à idade, né, e quanto tempo essas crianças podem utilizar, então, um celular, um tablet. Diz assim: exposição à tela de televisão, computador, celular e tablet deve ser limitada e supervisionada. Então, as crianças de 0 a 2 anos devem evitar a exposição às telas sem necessidade. De 2 a 5 anos, limitar o tempo de telas ao máximo de 1 hora por dia, sempre com supervisão de adultos. De 6 a 10 anos, limitar o tempo de telas ao máximo de 1 a 2 horas por dia, também sempre com supervisão de adultos. De 11 a 18 anos, limitar o tempo de telas e jogos de videogame de 2 a 3 horas por dia. Segundo o médico Sérgio Fernandes, membro da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, a exposição intensa aos eletrônicos pode levar ao desenvolvimento e agravamento de casos de miopia nas crianças, que podem ser irreversíveis. A miopia é um distúrbio da visão definido principalmente pela dificuldade de enxergar a distância devido a alterações provocadas no globo ocular. A visão aproximada de telas, como computadores e celulares, a uma distância de cerca de 40 centímetros e por tempo prolongado, tem levado a um aumento da miopia. Isso é preocupante. É um fenômeno mundial, afirma. Segundo o especialista, o uso deve ser reduzido e intercalado com outras atividades. Elas devem ter atividades ao ar livre diante da luz do sol, uma das coisas que inibem o aumento da miopia, explicou. Um estudo publicado na revista Nature revelou que o ensino em casa durante a pandemia aumentou a taxa de progressão da miopia em crianças em comparação com os anos anteriores. A pesquisa avaliou 115 crianças e adolescentes de 8 a 17 anos. O aumento está relacionado principalmente à redução de tempo dedicado às atividades ao ar livre. Segundo o artigo, passar 2 horas por dia em uma atividade ao ar livre diminui a progressão da miopia. Muito bem, pessoal. Eu finalizo a leitura do texto aqui, certo? Esse texto que eu trouxe é um fragmento apenas, uma parte desta reportagem. Então, existem muitas outras informações a respeito desse assunto dentro da reportagem, que quem quiser depois pega a referência, pesquisa e faz a leitura do texto completo, certo, pessoal? Então, para que a gente possa compreender um pouquinho melhor, né, refletir um pouco mais sobre esse tema, sobre esse assunto, vamos iniciar então as nossas atividades. Questão número 1. Os termos circulados no trecho fazem referência. Então, eu trouxe aqui um trecho do texto, certo? E nós temos ali 2 termos que estão circulados. Vamos fazer a leitura primeiro desse trecho. A pandemia de Covid-19 provocou um aumento da utilização de dispositivos como celulares, tablets e computadores. Com o distanciamento social, os recursos passaram a integrar de forma mais frequente a rotina de trabalho e o contexto escolar, além de já fazerem parte das atividades de lazer, segundo especialistas consultados pela CNN. Então, dentro desse trecho, eu tenho lá os recursos, certo? São os termos que estão destacados. Eu quero saber a quem eles estão se referindo. Letra A, ao distanciamento social. Letra B, à rotina de trabalho e de estudo. Ou letra C, aos dispositivos eletrônicos. Essa questão está bem tranquila, pessoal, a gente já volta para conferir.
Muito bem, vamos ver então, pessoal, esses termos estão se referindo a quê? Quando lá no trecho, né, fala com o distanciamento social, os recursos passaram a integrar de forma mais frequente a rotina de trabalho e o contexto escolar. Que recursos são esses, né? Essas palavrinhas, os recursos, se refere a quê? Então, no trecho, está se referindo aos dispositivos eletrônicos. Como que eu vou descobrir isso? Antes do trecho, né? Lá no início diz assim, a pandemia de Covid-19 provocou um aumento da utilização de dispositivos como celulares, tablets e computadores. Então, para que não haja, né, repetição de palavras, repetição de termos dentro do texto, né, o autor resolveu colocar esses dois termos ali, se referindo aos dispositivos, né, que são os celulares, os tablets e os computadores. Quando nós fazemos essa troca, né, de palavras, né, para evitar a repetição dentro do texto, nós estamos fazendo, né, trabalhando com a coesão textual, certo, pessoal? Então, para que não ficasse, né, com o distanciamento social, né, a utilização de dispositivos como celulares, tablets e computadores passaram a integrar. Vocês viram que não precisou repetir tudo isso? Ele simplesmente utilizou outras palavrinhas como os recursos, ok, pessoal? Vamos seguir então, questão número 2. Releia o trecho. No Dia Mundial da Saúde Ocular, 10 de julho, especialistas reforçam que a exposição constante à iluminação artificial dos eletrônicos pode ser nociva e causar danos irreversíveis para a visão. De acordo com o contexto, qual o significado da palavra que está em destaque? Nessa questão, vocês vão ter que saber o que significa, né? O significado da palavra nociva. Então, muitas vezes, para que a gente possa compreender um trecho de um texto, né, a gente tem que saber o que aquelas palavras que estão ali significam, qual é o sentido delas, certo? Às vezes, só pelo contexto, só pelo trecho, você consegue imaginar, né, consegue entender o que ela pode significar. Muitas vezes não, você vai ter que pesquisar no dicionário, né, para conseguir ter essa compreensão, ok? Então, se você conseguir pelo contexto, apenas pelo trecho que está aqui, identificar qual é o sentido, o significado dessa palavra, ótimo. Caso não, pesquise aí na sua casa um dicionário para que você possa então responder essa questão. Então, nociva tem o sentido de inofensiva, prejudicial ou benéfica. Na sequência, a gente já confere essa resposta.
Muito bem, pessoal, vamos conferir então qual é o sentido dessa palavra dentro desse contexto? Então, nociva, nesse caso, tem o sentido de prejudicial, certo? Então, eu até poderia substituir lá no trecho, né? Especialistas reforçam que a exposição constante à iluminação artificial dos eletrônicos pode ser prejudicial e causar danos irreversíveis para a visão, ok? Eu trouxe aqui para vocês verificarem também o verbete de um dicionário, certo? Que traz os sentidos e significados da palavra. No verbete, você sempre vai encontrar a palavra no masculino, né? No caso aqui está nocivo, ok? Capaz de prejudicar, de causar danos, prejuízos, danoso, prejudicial, né? Um exemplo que ele traz ali, o açúcar é nocivo para a saúde. Então quer dizer que o açúcar é prejudicial, pode prejudicar a sua saúde. Que pode ser perigoso, causar estragos, remédio nocivo para as crianças, né? Certo, pessoal? Seguindo então para a próxima questão. De acordo com a reportagem, estabeleça uma relação de causa e consequência entre as informações a seguir. Então nós temos aqui duas colunas. A primeira, né, nós temos as causas. Exposição à iluminação artificial de dispositivos eletrônicos, atividade ao ar livre diante da luz solar, ensino e trabalho remoto. E na outra coluna, as consequências. Diminui ou cessa o aumento da miopia, aumento do uso de celulares, tablets e computadores e danos à visão. Então, todas essas informações estavam presentes no nosso texto, certo, pessoal? Então, analisem aí as duas colunas e façam a ligação, estabeleça essa relação entre causa e consequência. Vamos ver então, pessoal, vamos ver qual é a relação entre as causas e as consequências. A primeira aqui, exposição à iluminação artificial de dispositivos eletrônicos, né? Então, qual é a consequência, né, se a pessoa ficar exposta à iluminação artificial, né, de dispositivos eletrônicos por muito tempo? Ela vai ter como consequência danos à sua visão, né? E de acordo com o texto que nós lemos agora.
Atividade ao ar livre diante da luz solar. A consequência disso é diminuir ou cessar o aumento da miopia. Então, se as crianças, adolescentes fizerem atividades ao ar livre, né, estarem expostos à luz solar, então a miopia ela pode diminuir, né, ou até mesmo cessar, parar, ok? Parar de progredir. Ensino e trabalho remoto. A consequência, então, do ensino e do trabalho remoto é que teve um aumento do uso dos celulares, dos tablets e dos computadores. Ok, pessoal? Então, tudo isso estava presente no texto que nós lemos. Seguindo para a próxima questão. Com o distanciamento social, os recursos passaram a integrar de forma mais frequente a rotina de trabalho e o contexto escolar, além de já fazer parte das atividades de lazer, segundo especialistas consultados pela CNN. Então, aqui nós temos um trecho do texto, certo? Neste trecho, nós temos uma expressão que está destacada, que é o além de. Esta expressão, ela tem a função de adicionar uma informação, introduzir uma informação contrária ou comparar uma informação com outra. Então, para que você descubra a função dela, você tem que analisar ela dentro do trecho, certo? Prestar atenção nas informações que o trecho está trazendo para nós. A gente já volta para verificar então essa questão. Muito bem, gente, vamos ver então qual a função dessa expressão destacada neste trecho. Então, o além de, ele tem a função de adicionar uma informação, certo? Vamos analisar isso lá no trecho. Então, o trecho diz assim: com o distanciamento social, os recursos passaram a integrar de forma mais frequente a rotina de trabalho e o contexto escolar, certo? Então, aqui nós temos uma informação. Então, além dos recursos, né, estarem mais presente, né, mais frequente no trabalho e no contexto escolar, ele já fazia parte das atividades de lazer. Então, é outra informação que vem depois da expressão. Então, essa expressão está adicionando uma nova informação, certo? Muito bem. Vamos seguir dando sequência à leitura de mais um trecho da reportagem, pessoal. Outros impactos negativos do uso de telas. A professora da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Delma Simão,
alerta que o maior tempo de exposição a telas também pode ocasionar prejuízos ao desenvolvimento cognitivo das crianças. Uma criança que tem exposição precoce e exagerada às telas, em geral, pode ter atrasos no desenvolvimento de fala, de interação social e coordenação motora, explica. Segundo a especialista, a substituição de atividades de interação familiar e social pelo recurso tecnológico pode comprometer o aprendizado. Esse tempo de tela exagerado acaba por limitar o desenvolvimento neuropsicomotor como um todo, acrescentou. Muito bem, pessoal, então mais um trecho, né, que mostra pra gente outra consequência, além, né, de prejudicar a visão, é uma outra consequência do excesso, né, ao uso de telas, né, de celulares, tablets, computadores, ok? Vamos então fazer uma atividade sobre o trecho que nós acabamos de ler. De acordo com a professora Delma Simão, o desenvolvimento cognitivo também pode ser prejudicado com o excesso da exposição às telas. O que você entende que seja o desenvolvimento cognitivo de acordo com o que o texto nos traz? Então aqui eu deixei o trechinho ali do texto, né, do lado para que você releia e eu quero que você explique com as suas palavras, né, de que maneira você entende, né, o que é o desenvolvimento cognitivo, né? Então faça aí, pense bem direitinho, releia o trecho, escreva a sua resposta e a gente já volta para conferir. Muito bem, gente. Quando eu deixo assim uma questão com resposta aberta, é claro que a resposta que eu vou trazer aqui não vai estar idêntica à que você fez em casa. Isso não quer dizer que a sua resposta esteja errada. Então você lê a sua resposta, compara com a resposta que eu trouxer, né? Se você quis dizer quase a mesma coisa, se tem a mesma ideia, né? Tá tudo certo, pessoal. Então vocês têm que fazer essa comparação entre a sua resposta e a minha, ok? Então, como resposta, eu trouxe aqui, ó, o desenvolvimento cognitivo, ele está relacionado ao aprendizado, à aquisição do conhecimento, certo, pessoal? Sempre quando a gente fala, né, em cognição, desenvolvimento cognitivo, isso tem a ver com a criança, o adolescente ou até mesmo o adulto aprender algo, certo? Adquirir um determinado conhecimento, certo? Eu trouxe aqui também para vocês, ó, o verbete de um dicionário, onde tem o significado da palavra cognitivo, que se refere à cognição, ao conhecimento, né? São processos mentais e cognitivos. Como exemplo, a aluna apresenta um bom nível cognitivo.
Então quer dizer que essa aluna, né, ela apresenta um bom aprendizado, ok? Relativo à capacidade de adquirir ou de absorver conhecimentos, né, o aumento do aprendizado cognitivo. Então, as crianças que são expostas, né, precocemente e excessivamente às telas, elas têm dificuldade, né, em aprender, certo, pessoal? Para que o texto tenha mais veracidade e credibilidade, é comum encontrarmos nas reportagens depoimentos de especialistas, pessoas que têm conhecimento no assunto abordado. Então, pessoal, é muito comum que a gente encontre nas reportagens, né, depoimentos que são as falas, né, dos especialistas, de pessoas que têm conhecimento naquele determinado assunto que a reportagem está trazendo, que o texto, né, está trazendo para nós, ok, pessoal? Nessa reportagem que nós estamos lendo, a gente encontrou, né, a gente fez a leitura de algumas falas, né, a do médico Sérgio Fernandes e também da professora Delma Simão. Então nós temos ali o médico, que é o oftalmologista, né, ele traz ali diversos depoimentos no decorrer do texto, né, e também a professora Delma Simão quando ela fala em relação ao desenvolvimento cognitivo, né, que é prejudicado devido ao uso excessivo das telas. Então, nós temos aqui dois exemplos desses depoimentos que estão presentes dentro do texto. A partir desses exemplos, nós vamos então seguir para o nosso próximo exercício. Depois de observar os trechos com os depoimentos dos especialistas, registre de que maneira os identificamos dentro do texto. Então aqui eu tenho os dois trechos, eu vou deixar que vocês façam a leitura em casa e eu quero que vocês percebam de que maneira que eles estão expostos para nós dentro do texto. Como que a gente consegue identificar que aquele momento é alguém que está falando, é a fala de alguém, é o depoimento de alguém, certo? Já voltamos então para verificar essa questão. Muito bem, pessoal, vamos verificar então como que a gente identifica, né, esses depoimentos, a fala das pessoas dentro do texto. Então, olhem lá, identificamos as falas por meio do uso das aspas, assim como pelos verbos que as indicam. Então, sempre quando os depoimentos surgirem dentro do texto, eles vão estar entre aspas. E também nós vamos encontrar alguns verbos que vão estar indicando aquela fala, certo? Ou antes da fala ou depois da fala. Nesse caso aqui, os dois verbos, como explicou e acrescentou, aparece depois da fala.
E como nós estamos falando em depoimentos, né, na fala de especialistas dentro da reportagem, eu não posso deixar de falar do discurso direto, que é justamente isso que acontece, certo? No discurso direto, então, o narrador dá uma pausa na sua narração e passa a citar fielmente a fala do personagem. O objetivo desse tipo de discurso é transmitir autenticidade e espontaneidade. Assim, o narrador se distancia do discurso, não se responsabilizando pelo que é dito. Nesse caso, no caso das reportagens, né, eu não tenho um narrador em si, eu vou ter o autor do texto, que é o jornalista, né, e ele cita então a fala, né, fiel, exatamente como foi dito, de um determinado especialista, ok, pessoal? Mas nós também, quando a gente fala em narrador, né, personagem, a gente está se referindo mais aos textos narrativos, certo? Que também tem a presença do discurso direto, do discurso indireto, que vocês já devem ter ouvido falar, porque no decorrer das nossas aulas a gente sempre traz essa questão, ok? E além disso, também não posso deixar de falar dos verbos de elocução, que são esses verbos que indicam as falas, certo? Esses verbos são chamados então de verbos de elocução ou verbos de sende, né? Que nada mais são aqueles que utilizamos no discurso direto para se referir ao modo como o nosso interlocutor se expressa. Note como o autor, ao utilizar-se do discurso direto, usa como auxílio alguns verbos, né, como explicou, acrescentou, para reproduzir fiel e textualmente as palavras ditas pelos especialistas. Muito bem, pessoal. Agora a gente vai ler o último trechinho da nossa reportagem. Ressecamento dos olhos causa desconforto. Segundo o oftalmologista Sérgio Fernandes, uma das principais consequências do excesso de uso de telas para os adultos é o ressecamento dos olhos. Com o isolamento social, estar e trabalhar em casa fez com que as pessoas ficassem muito mais tempo nos computadores e celulares. Ao usarem as telas, as pessoas piscam metade das vezes do que acontece normalmente, que é de 15 a 20 vezes por minuto. Isso causa desconforto, sensação de ardência e cansaço no final do dia por conta do olho seco. Explica. Para reduzir o problema, o oftalmologista orienta que, entre 1 e 2 horas de uso do computador, as pessoas façam intervalos de pelo menos 5 minutos. Os recursos para combater o ressecamento causado pelo uso excessivo das telas envolvem ensinar o corpo a piscar para lubrificar os olhos. Também podem ser utilizados colírios lubrificantes de 2 a 4 vezes ao dia, acrescentou. Então, nesse trecho a gente tem mais uma consequência, né, pessoal, que é o ressecamento dos olhos. Vamos fazer então uma atividade sobre esse trecho do texto. Como você reescreveria o trecho a seguir, transpondo a fala do especialista, né, o discurso direto, para o indireto, em que o jornalista utiliza suas próprias palavras para dizer o que o médico falou. Então eu tenho aqui um trecho do texto aonde você vai perceber que tem a fala do especialista dentro desse trecho, que é o discurso direto. Eu quero que você transforme o trecho, né, no discurso indireto, transpondo a fala dele como se fosse o jornalista dizendo o que ele falou. Ok, pessoal? Vou dar um tempinho para vocês, a gente já volta.
Muito bem, gente, eu vou trazer então aqui para vocês como eu fiz, né? Como eu fiz a reescrita desse trecho. Você compara aí com a sua, certo? Então, olhem lá. Para reduzir o problema, o oftalmologista orienta que entre 1 e 2 horas de uso do computador, as pessoas façam intervalos de pelo menos 5 minutos. Esse trecho ficou igual ao que estava anteriormente, certo? Não mudou nada, porque aqui nós temos o autor do texto, o jornalista, falando. A partir daí, no trecho original, surge a fala do especialista. Só que nós tínhamos que reescrever como se fosse o próprio jornalista continuando a falar, certo? Então, olhem só como eu coloquei lá. Além disso, acrescenta que há outros recursos para combater o ressecamento causado pelo uso excessivo das telas, como ensinar o corpo a piscar para lubrificar os olhos ou utilizar colírios lubrificantes de 2 a 4 vezes ao dia. Então, olhem só, pessoal, eu utilizei uma expressão além disso para fazer a união entre as partes, né? Porque no início ele diz que o oftalmologista deu uma orientação, certo? Que entre 1 e 2 horas, uso do computador, as pessoas devem fazer intervalos. E na sequência vem outras orientações. Então, além dessa orientação que foi dada anteriormente, ele acrescentou que também há outros recursos para combater esse ressecamento, certo? Então, dessa maneira eu fiz a minha reescrita. Você pode ter feito aí um pouquinho diferente, mas eu espero então que você tenha entendido essa diferença do discurso direto e indireto, ok, pessoal? Nós finalizamos nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado e aprendido bastante coisa. Até a próxima e cuidem-se!